A recente divulgação de detalhes sobre a audiência envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, reacendeu debates sobre os limites da colaboração premiada no sistema jurídico brasileiro. Em novembro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou ao tenente-coronel Mauro Cid que ele poderia ir para a prisão e que sua família poderia ser alvo de investigação caso ele não falasse a verdade, pode derrubar a delação. Sob pressão, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro alterou sua versão mais de uma vez. Ele relatou situações que, posteriormente, entraram na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o ex-presidente e outros 33 acusados. Essas declarações, capturadas em vídeo e amplamente discutidas na mídia, levantaram questionamentos sobre a legitimidade do processo, visto que a conduta do ministro foi a de, abre aspas, coação premiada, fecha aspas, segundo parlamentares. Vídeos do depoimento de Cid são comparados aos das delações de Palocci e irmãos Batista da JBS, entre outros que são réus confessos da Operação Lava Jato, e é nítido que o tratamento dos interpeladores ao interpelado foi completamente diferente. Em 21 de novembro de 2024, Cid compareceu a uma audiência no STF para prestar depoimento. À época, um pedido da Polícia Federal e um parecer da PGR eram favoráveis à prisão. O motivo era de que ele teria descumprido os termos do Acordo de Colaboração Premiada de 2023. Na ocasião, Moraes fez um longo preâmbulo, alertando sobre a possibilidade de prisão, revogação do acordo e continuidade das investigações contra seus parentes caso ele não falasse a verdade. Gravações divulgadas pelo STF mostram o ministro afirmando: eventual rescisão do acordo englobará a continuidade das investigações contra o pai do investigado, sua esposa e sua filha maior. O advogado Celso Vilardi, que representa Bolsonaro, afirmou que pedirá a anulação da delação de Cid. Ele sustenta que a audiência de novembro não deveria ter ocorrido, pois o Ministério Público já havia solicitado o cancelamento do acordo. Evidentemente que sim. O surpreendente é que eu tenha que pedir a anulação. E o mais surpreendente é que é o seguinte, como eu disse, nós estamos tratando de um processo de golpe de Estado que seria um golpe no Estado democrático, um golpe na democracia. Mas, curiosamente, quando nós estamos vendo o que se sucedeu a respeito dessa delação, cadê os juristas? Cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa? Não se enganem, a jurisprudência do julgamento do Collor influenciou o Brasil por 20 anos. Essa também vai influenciar. Então, nós precisamos ter cuidado, porque é grave o que está acontecendo. Pode dizer para o colaborador, o juiz da causa, pode dizer que se ele não falar a verdade, ele vai ser preso e perde a imunidade para sua filha, para sua mulher e para o seu pai? Questionou em entrevista à Globo News. Ele não deixou claro, porém, se usaria a coação para reforçar o pedido de anulação. Juristas divergem sobre a ameaça de Moraes. Em entrevista à Folha de São Paulo, o coordenador do Grupo de Advogados Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, afirmou que a fala do ministro é um alerta comum em colaborações premiadas. Esses alertas são protocolares, acontecem em todas as audiências, disse ao jornal. Embora eu seja crítico a alguns métodos de Moraes, estão sendo injustos ao distorcer a realidade para criar uma narrativa. O Prerrogativas, composto por advogados amigos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, considerava ilegais e abusivos os métodos da Lava Jato, operação que investigou o maior esquema de corrupção do país. Naquela ocasião, em que nada semelhante à ameaça de Moraes a Cid ocorreu, os advogados amigos do PT fizeram intensa campanha contra a Lava Jato, que agora já foi totalmente desmontada pelos ministros do STF, liberando réus confessos. Já o professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Rogério Taffarello, disse que Moraes cometeu um excesso verbal. Ele diz à Folha que, apesar disso, não houve constrangimento ilegal. É desejável que juízes sejam contidos nesses alertas, mas essa postura tem sido admitida no sistema judiciário brasileiro.
Na comparação aos depoimentos da Lava Jato que foram nas palavras do ministro Gilmar Mendes, uma tortura aos réus, o caso de Cid seria tortura elevada exponencialmente, visto que até mesmo sua filha foi ameaçada, sem nada a ter com a questão. Aliados de Bolsonaro falam em coação. Parlamentares aliados de Bolsonaro classificaram a conduta de Moraes como tortura e coação. Mauro Cid mudou de versão no momento em que Moraes o ameaçou de prisão, alegou o senador Flávio Bolsonaro, PLRJ. Isso é tortura. O deputado federal Marcel Van Hatten também configurou a ameaça como tortura. O líder da oposição na Câmara, Sóstenes Cavalcante, PLRJ, declarou que não se tratava de uma delação premiada e, sim, de coação premiada. Fundamentação legal e requisitos processuais. A colaboração premiada, prevista na Lei nº 12.850/2013, estabelece-se como instrumento processual que permite a redução de pena ou até mesmo sua extinção em troca de informações relevantes para investigações. Para sua validade, exige-se que o colaborador apresente revelações espontâneas, detalhadas e verificáveis, além de manter consistência em seus depoimentos. A admissibilidade desse mecanismo depende de rigorosa avaliação judicial, que inclui a verificação da voluntariedade do acordo e a ausência de coerção. Para aliados de Bolsonaro, como o senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, tais declarações configuraram tortura psicológica, coercitivamente induzindo Cid a modificar seu testemunho para incriminar o ex-presidente. Essa perspectiva ganhou força quando o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, anunciou a intenção de solicitar a anulação da delação com base em vícios de consentimento. Revisão técnica das advertências de Moraes. Juristas especializados em direito penal apresentaram análises contrastantes. Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas, defendeu que alertas sobre consequências da não colaboração são rotineiros em audiências dessa natureza, servindo para reforçar a seriedade do processo. Por outro lado, Rogério Taffarello, professor da FGV, reconheceu que Moraes cometeu um excesso verbal, mas ponderou que a postura não caracterizou constrangimento ilegal perante a legislação vigente. Divergências doutrinárias e políticas. Críticas da oposição e defesa de Bolsonaro. A reação política ao episódio foi imediata e polarizada. Parlamentares, como o deputado Marcel Van Hatten, Novo RS, acusaram Moraes de substituir a delação premiada por coação premiada, argumentando que a ameaça de punição familiar viola princípios constitucionais de individualização da pena. Respostas da magistratura e do Ministério Público. Em contrapartida, a PGR e setores do STF sustentam que a postura de Moraes foi necessária para preservar a integridade investigativa. Tudo que foi um desabafo, eu não tinha ideia de atacar ninguém, nem criticar ninguém, até porque a Polícia Federal, acho que ela sempre me tratou com muito respeito ali, por mais que eles tenham a tese investigatória deles, eu tenho a minha versão, mas nunca houve uma pressão, eu quero que você fale isso, eu quero que você fale aquilo, se não falar você vai perder, veja bem o que você vai falar. Ele tem a tese investigatória dele, eu tenho a minha versão. Então, só que quando eu fui falar com um amigo, né, tanto que eu não sei nem se os áudios ali estão na ordem correta, né, o desabafo começa eu criticando até o presidente. Eu falo, pô, tem gente milionária, tem gente aí que não perdeu nada, tá sendo investigada na imprensa, mas e eu não, eu perdi tudo que eu tinha. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas para a gente. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás, e nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, não tenho que estar na imprensa. Então, é mais ou menos... Tá. Um copo d'água? Não, tá bom. Aceita um copo d'água como foi oferecido para o senhor? Acalme-se e continuamos com calma. Relaxa. Relaxa. E as palavras ali,
não tinham sinais de crítica, nem atacar ninguém, era um desabafo do que estava acontecendo, a minha situação toda, o que está acontecendo comigo, era um momento, uma forma minha de expressar. Que cientificar a todos que o senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, nos autos da PET 11.767 do Distrito Federal, decidiu e decretou a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid. Eu tenho em mãos a decisão assinada pelo senhor ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Posteriormente, os senhores vão recebê-la, vão tomar ciência do seu conteúdo, das razões que levaram o senhor ministro a decretar a cautelaridade prisional, a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid. Eu apenas aqui estou oficialmente dando ciência a todos os senhores, ao senhor Mauro César Barbosa Cid, aos... Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já o pedido da Polícia Federal, já o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que uns 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava umas continhas que não tinha pra gente nada lá, sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Da delação premiada do Marcelo Odebrecht durante a Operação Lava Jato. Para o nosso controle, nós chegando provisionamos então 35 milhões de reais desse saldo exatamente na conta amigo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais do Lula, mas na época era para o projeto político do Lula. Instituto Lula, seja lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado. Impacto na legitimidade perante a opinião pública. A percepção pública do episódio varia significativamente conforme o espectro político. Para apoiadores de Lula, a firmeza de Moraes representa um contraponto necessário aos abusos percebidos durante a Lava Jato. Já alguns juristas veem na postura do ministro uma politização do judiciário e perseguição a Bolsonaro. Os fatos e a percepção da sociedade como coercitivas às ações de Moraes revela fissuras na confiança da sociedade nas instituições jurídicas. O desfecho desse caso, seja através da anulação da delação ou de sua ratificação, terá repercussões duradouras não apenas no processo contra Bolsonaro, mas também na definição dos parâmetros éticos para colaborações premiadas futuras. Pois, o vídeo demonstra que Cid foi submetido a situações bem mais duras e difíceis do que os vídeos das delações dos réus da Operação Lava Jato, a ponto de chorar em dado momento e até mesmo de passar mal, afirmam juristas. Qual a sua opinião sobre os fatos expostos? Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.